Lewis Hamilton já enfrentou finais de semana difíceis antes. Ele já lidou com chuva, adversários, controvérsias e pressão. Mas nada poderia tê-lo preparado, nem a Ferrari, para o que os dados estão revelando agora sobre seu desempenho com o SF25. Isso não é apenas um caso de adaptação lenta ou de algumas sessões de azar. O que os números estão mostrando é muito mais dramático e preocupante. Engenheiros, analistas e até a alta cúpula da Ferrari ficaram chocados com o que descobriram. Volta após volta, os dados traçam um retrato claro de um heptacampeão mundial que, pela primeira vez em anos, parece desconectado, não apenas do pódio, mas da própria máquina sob seu controle. As manchetes não captam isso. As entrevistas apenas insinuam. Mas, por trás das portas fechadas nas salas de simulação e centros de dados em Maranello, algo sério está acontecendo. Estamos falando de discrepâncias na telemetria que ninguém esperava, diferenças nas classificações que continuam aumentando e gráficos que apontam para um piloto ainda lutando para confiar no carro. Um carro que simplesmente se recusa a responder a ele numa linguagem que ele compreenda. Para uma equipe que apostou tudo nesse novo capítulo com Hamilton, os números agora ameaçam reescrever toda a história. E aqui está a reviravolta. Não se trata de falta de talento, tampouco de motivação. Trata-se de um descompasso fundamental que ninguém previu. E tudo isso está escondido nos dados. Antes de mergulharmos nos números mais reveladores e, na verdade, por trás das dificuldades de Hamilton, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica com a gente até o final. Porque o que você está prestes a ver não é apenas uma história de velocidade e precisão. É sobre um ícone da Fórmula 1 sendo desafiado de maneiras que jamais imaginou. É sobre a pressão crescente dentro da Ferrari. E é sobre a verdade crua e sem filtro que está emergindo do SF25. Curva por curva, volta por volta, dado por dado. Vamos começar pelo básico. 5 corridas, 5 derrotas. Nenhuma vez Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, em um grande prêmio completo nesta temporada. As expectativas estavam nas alturas. As manchetes se escreviam sozinhas. Hamilton de vermelho, em busca daquele tão sonhado 8º título mundial, reescrevendo a história na equipe mais icônica da Fórmula 1. Mas a realidade tem sido brutal. E os números são ainda piores do que parecem à primeira vista. Engenheiros, analistas e estrategistas da Ferrari estão vasculhando os dados do SF25 para entender o que está dando errado. E o que encontraram é surpreendente. Hamilton está constantemente perdendo tempo em pontos-chave da volta, especialmente nas classificações. Setor por setor, os dados mostram perda de desempenho em curvas de baixa velocidade, hesitação na entrada das curvas e falta de aderência no meio das curvas. Em termos técnicos, ele não está conseguindo maximizar a janela de funcionamento dos pneus da mesma forma que seu companheiro. Em termos de corrida, ele simplesmente ainda não consegue confiar no carro. David Coulthard resumiu bem. Continua sendo um Lewis Hamilton abaixo do esperado. E essa afirmação, vinda de alguém com décadas no esporte, não é um ataque. É uma observação fundamentada em fatos. Coulthard acrescentou. Eu digo isso com base nos dados, com base em fatos. Ele sabe que precisa de mais para superar Charles, e é exatamente isso que os dados confirmam. Quando Hamilton analisa suas voltas, ele entra mais devagar nas curvas, precisa esperar mais antes de acelerar e é mais cauteloso nas frenagens. Não se trata de esforço, mas de instinto. E os instintos de Hamilton, lapidados durante mais de uma década na Mercedes, agora estão em conflito com as características brutas e instáveis do SF25. Billy Monger resumiu perfeitamente. Lewis está desanimado com a situação. Ele diz, e quem pode culpá-lo? Não é apenas o fato de estar ficando para trás. É que, a cada sessão, a cada volta, ele vê em números cruéis que ainda não conseguiu se adaptar. Ele até chamou o carro de alienígena em entrevistas recentes,
uma máquina que se comporta de formas completamente estranhas para ele. Houve uma centelha de esperança na China com a vitória na corrida sprint. Um lampejo de genialidade que lembrou ao mundo do que Hamilton ainda é capaz. Mas até isso agora foi classificado como uma exceção. Um momento de condições perfeitas, e não um sinal de progresso real. Desde então, tem sido mais frustração, mais confusão e mais dados que simplesmente não fazem sentido. A Ferrari está em choque. Eles não esperavam por isso. Sabiam que haveria um período de adaptação, mas ninguém imaginava que Hamilton estaria tão atrás por tanto tempo. E o problema não é apenas emocional ou reputacional, é estratégico. Porque a cada corrida em que Hamilton está fora do ritmo, surgem novas dúvidas. Devem desenvolver o carro com base no feedback de Leclerc ou tentar mudar o rumo da temporada e dar a Hamilton o que ele precisa? Esse é o verdadeiro dilema, porque os dados mostram dois estilos de pilotagem completamente diferentes tentando coexistir numa única linha de desenvolvimento. E isso raramente funciona. A Ferrari precisa agora decidir: seguir o piloto com melhores resultados até aqui ou arriscar afastar Hamilton por não adaptar o carro ao seu estilo. É uma corda bamba, e os números estão forçando a equipe a andar sobre ela. Enquanto isso, Hamilton não está desistindo. Já declarou publicamente: "Eu não vou desistir. Nós vamos conseguir." Seus chefes de equipe, especialmente Frederic Vasseur, também têm defendido o piloto publicamente, insistindo que o potencial está lá e que o tempo resolverá os problemas. Mas, paciência. Na Fórmula 1 é um luxo. A temporada não desacelera, e cada corrida em que Hamilton sofre é mais uma página escrita em uma narrativa que a Ferrari não queria. À medida que a temporada avança para Miami e além, todos os olhos não estão apenas no cronômetro. Eles estão voltados para os dados, para as tendências, para os padrões brutos, que agora definem a jornada de Lewis Hamilton de vermelho. A cada corrida, a urgência cresce. A diferença para Leclerc persiste. E agora a pergunta não é apenas se Hamilton vai reencontrar ritmo. É se ele conseguirá retomar o controle da narrativa que um dia o coroou como rei. Os números se tornaram mais do que simples estatística. Eles se tornaram uma história de expectativa entrando em choque com a execução. A história de um piloto que deveria trazer luz para Maranello, mas que agora está soterrado sob o peso de uma máquina que se recusa a se curvar à sua vontade. E por isso perguntamos: será que Hamilton finalmente encontrou um caminho para fechar essa diferença implacável? Ou será que o SF25 está simplesmente além de seu alcance? Um enigma de engenharia moldado para as mãos de outro homem? Em um momento em que não há mais espaço para tentativas e erros, Miami não responderá a todas as perguntas, mas pode definir o tom para tudo o que vem pela frente. Um avanço aqui mudaria tudo. Restauraria a confiança, acalmaria a tempestade e talvez iluminasse o caminho para a redenção. Mas, se as dificuldades continuarem, se os dados mais uma vez revelarem a mesma história de desconexão e potencial não realizado, então a conversa sobre o futuro de Hamilton na Ferrari só vai se intensificar. E isso nos leva a uma possibilidade desconcertante. Será que este é um caso de o piloto certo no carro errado, no momento errado da carreira? Porque às vezes, nem os melhores do mundo conseguem superar certas situações. Às vezes, a história escreve um desfecho que ninguém queria ver. Todo mundo se lembra. Conta pra gente nos comentários. Será que Hamilton ainda é capaz de dominar o SF25 e dar a volta por cima? Ou estamos presenciando um dos mais inesperados desapontamentos recentes da Fórmula 1? Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque se os números continuarem falando a mesma linguagem que tem falado até agora, o drama entre Hamilton e Ferrari está só começando.